vem a novidade, vem a surpresa. Adivinhem quem vai estar conosco hoje? O nosso querido Oceander. Ai, que alegria! Queridos, hoje a apresentação do orador, ele é caseira, porque o Oce é de casa, o Oce é irmão de todos. Sabe aquele cara que todo mundo gosta? É esse orador de hoje. Além dele ser daqueles que, segundo o Rodrigues, a gente não precisa amar, a gente não precisa entregar amor, porque ele rouba o amor da gente. Só está perto dele que a gente já o ama. E ainda por cima o danado fala. Ainda por cima, ele vem aqui e prepara umas gostosuras de umas aulas para nós. Ele é demais, né? Então vamos receber o nosso irmão amado, querido, que vai hoje trazer o Evangelho em gotas de amor, alegria, tranquilidade, paz, renovação, bom ânimo e muitas coisas mais. Oce, meu amor querido, bem-vindo a essa tribuna que é sua. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês e ao mesmo tempo uma certa tensão, né? Porque quando a gente está em casa assim, a coisa é diferente, né? De vez em quando a gente sai e vai apresentar estudos em outras casas, assim, e às vezes tem até um público maior, mas parece que a gente não fica com tanta atenção quanto é aqui. Acho que a responsabilidade de falar para quem a gente ama, né? É muito maior. Então sejam bem-vindos, que Jesus abençoe cada um. Obrigado pela presença daqueles que vieram à nossa casa, que para mim é um privilégio estar aqui. Subir nessa tribuna aqui é uma grande responsabilidade e uma grande alegria também. Responsabilidade de estar aqui, além de apresentar um estudo que pertence à espiritualidade superior, nesse caso de hoje, tem esse tema, O Santuário Sublime, que foi retirado desse livrinho aqui, chamado Roteiro, psicografado pelo Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel, que traz para nós reflexões hoje, que eu acho que poucas vezes eu tive oportunidade de experimentar, por conta do seu rico conteúdo, como é peculiar do Emmanuel. Então, vamos começar. O Santuário Sublime, do Emmanuel. Vamos lá. Vou mudar aqui o slide. Olha que interessante. Trouxe imagens que fica mais fácil da gente fixar, né? Começa assim. No outro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna. Antes de falar da engenharia moderna, eu vou falar um pouquinho do que significa. Esse Colosso de Rhodes aí, ele foi uma estátua titã, deus do sol, da mitologia grega, Hélios. Foi erguida na cidade de Rhodes mesmo, no ano de 280 a.C. Então ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele foi construído para comemorar a vitória de Rhodes contra um governante macedônio chamado Antígono Monoftalmo. E de acordo com a maioria das descrições contemporâneas, o colosso tinha aproximadamente 33 metros de altura, mais ou menos semelhante à Estátua da Liberdade. Então, essa é uma imagem, lógico, é uma figuração, porque não tem foto da época, né? Foi antes de Cristo. Então, o pessoal, pelas descrições, imaginou essa estátua que ficava na entrada da cidade de Rhodes. Devia ser algo sublime, né? Falando dos jardins suspensos da Babilônia, uma também das 7 maravilhas do mundo antigo. É talvez uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. E acredita-se que tenha sido construída na cidade da Babilônia, próximo de onde atualmente se localiza
a cidade de Ilá, no Iraque. Então, pela descrição, era esse colosso de beleza aqui, como mostra a imagem. Aqui, as belezas que o homem construía já há milênios, né? E o terceiro, esse túmulo de Mausolo, conhecido também como Mausoléu de Halicarnasso, foi uma tumba, você vê, fizeram, olha o tamanho, para vocês terem uma ideia aqui, ó, dá para ver o tamanho de uma pessoa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui são pessoas, ó. Aqui também tem pessoas aqui, ó, dentro dessa tumba. Olha o tamanho, dá para imaginar, né? Então foi uma tumba que foi construída entre o ano de 353 e 350 a.C. também, em Halicarnasso, que é a atual cidade de Bodrum, na Turquia, para um cara chamado Mausolo. Ele era um sátrapa do Império Aquemênidas e Artemísia II de Cária. Tudo um texto muito complexo, né? A estrutura tinha aproximadamente 45 metros de altura e foi considerada como sendo um triunfo estético por Antípatro de Sidon, que a identificou como uma das 7 maravilhas também do mundo antigo. Agora vem a parte das maravilhas do mundo contemporâneo nosso. Aí o Emmanuel continua dizendo aqui. Então, diante das obras surpreendentes da arquitetura e da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, como vocês podem ver ali, a Torre Eiffel e os arranha-céus de Nova York. Olha que maravilha você imaginar a complexidade que o homem consegue construir. A Torre Eiffel, então, foi construída aí já há quase 100 anos atrás, e é de uma complexidade assim, metálica tão grande, que até para a construção ser feita hoje, envolve uma engenharia muito surpreendente, muito aprimorada. Essa Catedral de Milão, então, é uma obra de arte em tamanho gigantesco, né? Vocês imaginam também as pessoas aqui em tamanho aqui, olha, muito pequena. E os arranha-céus, quem já esteve em Nova York sabe do que eu estou falando. É uma quantidade muito grande de prédios, enfim. Aqui no caso aqui o Empire State, né, que hoje voltou a ser o prédio maior, mais alto de Nova York. E aí, raros estudiosos, continua o texto aqui, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Vocês sabem quanto tempo mais ou menos demorou para a humanidade chegar a ter um corpo como está hoje, nessa concepção que nós temos aqui? Mais ou menos 500 milhões de anos. Que a gente era aquele macaquinho e tal, e foi evoluindo para chegar a ser quem nós somos hoje. Vamos adiante. Agora, por mais que se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar toda a sua harmoniosa complexidade, o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores de células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximadamente de 70 metros por segundo. Então, olha, curiosidades agora sobre o cérebro humano. Sabem quantas células nervosas tem no nosso cérebro? 100 bilhões. Não é milhões. Milhões é uma mega sena acumulada. A gente dá para ter uma ideia, né, dos milhões. Mas são 100 bilhões. Você sabe quanto pode armazenar o cérebro nosso, se comparado à parte da tecnologia, na informática? Mais ou menos 1000 terabytes. Quem tem um HD no computador aí sabe do que eu estou falando. 500 gigabytes, 1 terabyte, né? Hoje em dia os computadores estão com 1 terabyte na média, né? Nosso cérebro armazena 1000 terabytes de informação. E tem uma lenda até que eu descobri e fiquei feliz de saber. Tem aquela lenda que corre que a gente usa só 10% da nossa capacidade, né? Diz que não é verdade isso, nós usamos sim
100% da nossa capacidade. É uma lenda essa de 10% aí, não é verdade isso. Eu pesquisei e descobri isso. O cérebro sozinho consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15% a 20% da nossa glicose. Possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. A galáxia, no caso, a Via Láctea aqui, né? São mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos que se espalham pelo nosso cérebro humano, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Vocês já imaginaram isso? Se pegar só as arteríolas e as artérias fininhas, as veias que passam pelo nosso cérebro, dá para dar a volta 4 vezes na Terra, emendando uma na outra. Só as veias do cérebro, não falei do corpo humano ainda, nós vamos chegar lá. Agora uma notícia que as mulheres vão gostar. Os homens têm menos massa cinzenta que as mulheres. Vocês sabiam disso? É verdade. Mas tem mais massa branca e fluido cérebro espinhal. Você vê, são as concepções diferentes, né? O homem e a mulher são diferentes anatomicamente. O homem tem mais fibras musculares, enfim. Mas a massa branca do cérebro a mulher tem mais. Será que é verdade isso ou não? As mulheres estão dando risada aí, eu estou vendo aí. Agora, olha aqui, outro item do nosso corpo físico impressionante. A câmara ocular. Câmara ocular onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória como patrimônio inalienável do espírito. Quer dizer, o olho registra tudo. Tudo que você está observando aí está fazendo parte da tua personalidade como espírito. Ou seja, você está aqui, você não é um corpo, você usa um corpo. E esse corpo traz as impressões que nele se desenvolvem. E você então armazena dentro do teu espírito informações, como por exemplo, um dia o fulano, por exemplo, me deu um abraço, me deu um sorriso. E você ganha aquela simpatia pelo outro através desse aparelho maravilhoso, que é o nosso olho. Você sabia que os nossos olhos conseguem diferenciar 500 tons de cinza diferentes? Só da cor cinza. 500 cores diferentes de cinza você consegue fazer a diferenciação. Cada olho tem 107 milhões de células. E todas elas são sensíveis à luz. Cada olho humano tem aproximadamente 25 milímetros de diâmetro e pesa mais ou menos 8 gramas. Os músculos que controlam os olhos são os mais ativos do corpo humano. Sabiam disso? E o músculo que nos faz piscar é o mais rápido do corpo humano. Uma piscada dura entre 100 e 150 milissegundos. E é possível que a gente pisque 5 vezes em um segundo. Que máquina sensacional, né? Você já imaginou se a gente fosse tentar mandar fabricar uma pálpebra, por exemplo? A complexidade que seria, pela energia que ela gasta, e por ela ser tão fininha, pisca os olhos 5 vezes em um segundo. E um aparelho como o olho, então? Já imaginaram? Nada se compara à visão humana. Já tentaram fazer TVs de alta definição e não consegue nenhuma, nem máquina digital de tirar foto, como a do Jaime aqui, nenhuma delas consegue tirar fotos ou filmar com a resolução do nosso olho. Vocês sabiam disso? Já tentaram, ainda eu acho que um dia vão conseguir. Mas no momento a ciência ainda não conseguiu desenvolver um aparelho que consiga registrar imagens com a mesma precisão do nosso olho. Vamos adiante. E o parque da audição, como diz o Emmanuel, classifica a audição como um parque. Aqui uma vista lateral, um corte, chamado corte mediano, né, do nosso crânio. É como se tivesse pegado uma pessoa de frente e cortado ela assim, né, nesse corte aqui. O parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Uma curiosidade do ouvido é que ele não é desligado nunca. Até quando você está dormindo, o cérebro não é que desliga ele, o cérebro deixa de registrar o que está ao nosso redor, a não ser sons mais altos, que é o que acontece quando a gente acorda no meio da noite,
às vezes um barulho, sei lá, um latido de um cachorro, mas o teu ouvido funciona o tempo todo, e tem uma teoria que diz que o último sentido nosso a se desligar quando a gente desencarna é a audição. Então, cuidado, não fale mal de algum defunto aí, perto dele, espera passar um tempinho aí, calma, porque pode ser que você fale algo aí, ele vai registrar lá, hein? Então, espera ali ficar bem frio, tal, passou umas horas lá, aí você pode falar mal dele, coitado, não pode também, né? Porque ele não registra só com o aparelho auditivo, ele registra com o espírito também, né? Então, a audição é o primeiro sentido a ser desenvolvido na criança, vocês sabiam disso? Com 16 semanas de gestação, quer dizer, dentro do útero da mãe, o bebê já consegue ouvir a voz dela. Interessantíssimo. E vamos adiante, para o 8º slide. Vocês viram que o menor osso que nós temos no nosso corpo é esse daqui, ó, chamado estribo. Parece um estribo mesmo, tá vendo? Aí já a parte de anatomia, né? Que eu estudei anatomia como fisioterapeuta, tem que estudar tudo isso aqui muito. Tem o martelo e tem o estribo. São ossículos muito pequenos que fazem a captação dos sinais sonoros, né, da onda sonora, e transmitem através de um nervo para o cérebro. Esse nervo aqui tem esse caracol aqui. Tem dentro do nosso ouvido também tem o labirinto que controla nosso equilíbrio. Enfim, é um sistema tão complexo que não dá para imaginar que nós ganhamos isso tudo de graça de Deus. Olha que maravilha. Ele transmite através desse nervo para o cérebro. Então, quem ouve não é o ouvido, quem ouve é o cérebro. Quem faz o acompanhamento dos sons que chegam, quem identifica não é o ouvido apenas recebe, ele é apenas um mecanismo. Quem identifica e entende o áudio é o cérebro. Quando você atende uma ligação, ouve a voz de alguém, já identifica quem é, quem reconheceu foi o seu cérebro e não o seu ouvido necessariamente. Vamos adiante. O 8º. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, das papilas da língua, com potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2.000. Você já imaginou? São 2.000 papilas, 2.000 sensores na sua língua, para identificar o doce, o azedo, o salgado, o amargo, enfim. Imagine a complexidade de algo de um instrumento como esse, que você pode falar, sentir gosto, deglutir o alimento, jogar o alimento para lá e para cá para poder mastigar ele. Tem um vídeo no YouTube que eu achei sensacional, eu vi outro dia. Mostra uma imagem raio-x de uma pessoa comendo. Se você vê o malabarismo que a língua faz para jogar o alimento de um lado para o outro, para mastigar, depois triturar ele, para engolir, é algo assim, sublime. Vocês não fazem ideia. Continuando aqui. As admiráveis revelações do esqueleto. As fibras musculares. Olha aqui as fibras musculares aqui, ó. Isso aqui é apenas um músculo, um pedaço de um músculo. São incontáveis fibras dentro de cada músculo. O aparelho digestivo, como mostra aqui a imagem, intestino, estômago, até aqui o fígado. O motor do coração. Que máquina formidável o coração. Vou falar dele já já. A fábrica de sucos do fígado. O vaso de fermentos do pâncreas. O caprichoso sistema sanguíneo. Vocês fazem ideia do que é a complexidade das artérias que nós temos no corpo? São milhares de quilômetros que percorrem cada célula do seu corpo para poder ser muito bem, como é que se diz, alimentada. Cada célula é necessário que chegue um vaso sanguíneo até ela. Então vocês imaginem a finura da espessura, muito mais, 100 vezes mais fino do que um fio de cabelo. São as arteríolas que estão na ponta dos nossos dedos, dentro dos nossos olhos. São os chamados capilares do cérebro, que fazem parte desses 160 mil quilômetros que tem só no nosso cérebro. O caprichoso sistema sanguíneo, com as suas vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas. Você pode mergulhar, às vezes, em altas profundidades
para quem tem preparo, né? E suporta às vezes 2, 3, 4, 5 atmosferas. A pressão da água sobre nós faz com que as artérias tenham uma elasticidade que elas não explodam. Então, quem não tem essa elasticidade adquire aquela doença chamada aterosclerose. Vocês já ouviram falar? Que é o endurecimento da parede das artérias. E a pessoa facilmente pode ter um rompimento arterial, consequentemente pode ter um AVC ou um infarto. Enfim, olha que maravilha o corpo quando ele está com boa saúde. O avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme, que é a nossa pele, o maior órgão que nós temos no nosso corpo, é a pele humana. Muita gente pensa que é o coração, é o pulmão, né, o cérebro. O maior órgão que nós temos é a pele, que reveste todo o seu corpo, é um órgão, a pele. Os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. O Emmanuel é muito preciso, ele fala em alguns termos difíceis da nossa compreensão, mas enfim, se eu fosse falar de cada item do que ele falou aqui, a gente ficaria aqui até 10 horas da noite. Então, como não há tempo, fica essa reflexão dos principais aqui. Então, eu trouxe o coração, curiosidades do coração, eu acho que é o órgão que a gente mais se identifica, né? O coração, por exemplo, vocês fazem ideia de quantas vezes o coração bate em um ano? De 36.792.000 a 42 milhões de vezes em um ano só. Bate em torno de 2,5 bilhões de pulsações ao longo da vida. Vocês imaginaram isso? Você tem uma máquina que bate 2,5 bilhões de vezes durante toda a tua vida? Em média, né? Por minuto, a frequência cardíaca de uma pessoa adulta é entre 70 e 80 batimentos. O coração lança 5 litros de sangue no organismo em um minuto apenas. Em uma hora são 300 litros. Vocês já imaginaram? O coração do homem distribui sangue para 75 trilhões de células. E as únicas células, agora uma curiosidade do corpo humano, a única célula que não recebe sangue são as células da córnea, que retira o oxigênio do ar. Essa pelezinha que nós temos aqui no nosso olho. Ela não precisa de irrigação sanguínea. São as únicas do corpo que não precisam do trabalho dessa máquina incrível aqui, chamada coração. E vamos adiante. 10º item. Com o corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Isso significa que Deus, quando nos fez, Ele caprichou demais. Cada pessoa, seja ela quem for, é um universo de seres, de micropartículas. Dentro do nosso intestino, não sei se vocês sabem, existem bilhões de bactérias, que para eles, nós somos um universo. A gente olha para o espaço, vê aquele monte de estrelas, estuda, pega a NASA, aquele monte de planetas, joga sonda aí que viaja milhões, bilhões de quilômetros aí da Terra, para descobrir o que tem acima de nós, e nós não fazemos ideia que dentro de nós existe um universo. Dentro do teu intestino tem muito mais bactérias do que pessoas habitando nesse mundo. Só para vocês terem uma ideia. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, no caso Deus, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Quer dizer, estamos domiciliados nesse aparelho, que no caso vocês estão me vendo aqui, um aparelho muito cabeludo, muito cheio de cortes diferentes. Cada dia acorda com um penteado meio rebelde e tal. Mas cada um de nós ganhou de presente de Deus esse aparelho maravilhoso para poder se manifestar. Olha que interessante. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Aqui no caso é uma imagem real, não é uma figuração, não é um desenho, é uma imagem no microscópio muito potente que tirou foto de um glóbulo vermelho.
esse mesmo que está composto, que compõe o nosso sangue. A gente vê milhões, bilhões de glóbulos vermelhos para poder ver, quando a gente fura o dedo, ver aquela pontinha de sangue. Então, olha que maravilha da natureza. Deus nos deu esse corpo para que a gente ensaie nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo. Sabe como é que funciona o nosso corpo humano? Nós estamos falando bastante dele aqui. É semelhante a você ter ganho uma Ferrari. Quando você ganha uma Ferrari, é um dos carros mais complexos de serem fabricados, com peças de alta tecnologia. São muitos componentes feitos com muito esmero, com muito capricho. Um carro que pode andar aí a mais de 300 km por hora, que você a mais de 100 km por hora, você freia em 30 metros, o carro para completamente. É uma máquina fantástica. Só que a Ferrari não chega nem aos pés da máquina que é o nosso corpo humano. Agora, você imagine se você começar a tratar mal essa Ferrari. Por exemplo, você não calibra os pneus dela. Você vai lá, em vez de pôr gasolina no tanque, você põe diesel. Se ela andar aí uns 10 metros com diesel, é muito. Ela vai pifar. Você não faz manutenção nenhuma nela. Você não troca o óleo, não faz nada, não limpa, não faz nada. Uma Ferrari, hein? Que é algo que o ser humano fez. Agora, nós estamos falando de algo que é muito mais do que uma Ferrari, que é o nosso corpo humano. Seguindo adiante, trouxe a imagem dessa figura notável, que o Emmanuel descreve aqui, não falando do Stephen Hawking, que foi um brilhante físico inglês, mas ele diz a respeito de uma pessoa que passou a sua vida como Stephen Hawking. Ele diz assim: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então, todos nós carregamos aí imperfeições, dificuldades. Não tem nenhum de nós que tem um corpo perfeito, porque a perfeição não é desse mundo, como disse Jesus. Nenhum de nós aqui está dotado de uma saúde plena, de uma inteligência suprema, porque nós estamos todos mais ou menos no mesmo nível. Mas olha como é possível, mesmo diante de um corpo, como ele diz aqui, ó, um corpo disforme ou mutilado. O Stephen Hawking não teve nenhuma dificuldade para poder manifestar sua inteligência ao longo de toda a sua existência, que recentemente desencarnou, mas ele superou todas as barreiras, como quando ele descobriu que estava com a doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que o médico deu no máximo 5 anos de vida para ele, e ele viveu depois mais de 50 anos com a doença. Então, vocês observem que mesmo você tendo um corpo com limitações, isso não é desculpa para você se dizer não podendo se desenvolver espiritualmente nele. E vamos adiante. Agora é que é a hora da lição. Até agora eu fiz uma propaganda danada do corpo físico, né? Falei do corpo, todo mundo compreendeu. E olha que eu não falei nem 10% das características do corpo humano. Se a gente fosse falar de tudo aqui, dá para fazer um semestre aqui falando de cada parte do nosso organismo. Se você, por exemplo, pegar a complexidade, que é um músculo semelhante a, por exemplo, esse que nós temos no pescoço aqui, ó. Tá vendo esse daqui, ó? Que você pega assim e vira a cabeça direita e esquerda. Se você fosse ter ideia do mecanismo de ligação nervosa, dos músculos, dos sensores que nós temos nesse músculo, chamado esternocleidomastoideo. Parece um palavrão, né? Se você for estudar o esternocleidomastoide, você fica uma semana para estudar um músculo só. É muito complexo, não dá para a gente falar em tudo. Então, como o nosso assunto ele tem que ser rápido, nosso tempo não é hábil, não dá para a gente falar aqui muito tempo, eu venho trazer então a reflexão, dando continuidade aqui ao que o Emmanuel fala, quando ele diz o seguinte: até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Olha o que o Emmanuel fala, nosso corpo é um castelo, ele trata nós como algo majestoso. O corpo teu é um castelo que você habita. Você é um rei. Quem que mora dentro de um castelo? É um rei, não é? Um príncipe, uma princesa. Então você está dentro de um castelo, dentro do seu corpo. Você habita ele. Ele não é você. Você não é um corpo, mas você habita um castelo. Então ele vem dizer que nós não estamos cuidando bem. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades, de fora para dentro,
No caso aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo, ou prematuramente envelhecido, e confia-se à rebelião. Daqui a pouco eu vou falar da rebelião, mas antes vou falar da gente estragar o nosso organismo de fora para dentro. Aqui vocês podem observar, pus a imagem do pessoal arriscando a vida aqui, né? Empinando moto, enfim. Talvez alguns de nós não tenham feito isso, eu mesmo nunca fiz. Mas a gente já fez loucuras, né? De andar em alta velocidade. Aqui no caso eu trouxe o exemplo aqui, ó, do tabaco, aqui do alimento excessivo, comer demais e comer coisas inapropriadas, acima de tudo, né? A bebida, que é ainda uma droga ainda lícita, espero que um dia se torne ilícita. Esse é o meu desejo. A droga, então, não precisa nem falar, altamente destruidora. Então você imagina, você pega, ganha um equipamento 100 mil, 50 mil vezes melhor, mais complexo, mais bem feito do que uma Ferrari. E a gente não dá o valor e começa a estragar esse veículo de fora para dentro. Agora vem a parte seguinte. E aí a gente se confia à rebelião, destruindo esse corpo, de dentro para fora, dos nossos sentimentos para fora. Agora mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Quer dizer, vem a ser situações como essa. Aí, é lógico que eu não estou aqui acusando ninguém, tá, gente? Mas, por exemplo, a ansiedade, a irritação, a depressão, o desejo de se suicidar, o deboche, a ira, a tristeza, são sentimentos que nos destroem de dentro para fora. Por isso que não estamos aqui para criticar ninguém que esteja passando por isso. Nosso objetivo é dar atenção de que cultivar esse tipo de sentimento destrói o nosso organismo de maneira muito incisiva, muito forte. O próprio Emmanuel, em um outro livro, diz que quando a gente cultiva emoções como agressividade, destempero, ira, é semelhante a uma martelada em um mecanismo sensível. Você imagina você dar uma martelada em um relógio, tem aquelas micro engrenaginhas, enfim. É algo que destrói o organismo, então, através das nossas emoções. A alternativa é estudar a doutrina espírita, ter compreensão do Evangelho de Jesus, para que a gente não destrua esse corpo, porque ele vai ser usado por nós nessa encarnação, ou então vai ficar remanescente para outras encarnações, as impressões que nós imprimimos nele agora. Quer ver que interessante? Eu trouxe aqui uma citação aqui. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre diz o seguinte: sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, o homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Olha que interessante isso. Você não vai conseguir se desenvolver espiritualmente se você não cuidar dessa máquina física. Ah, mas eu vou estudar muito, eu vou fazer muita caridade, mas não vai ter jeito, você não vai ter como se manifestar. Se você não comer adequadamente, se você não fizer atividade física, se você não beber água suficiente, você não vai ter recurso. A tua máquina que vai, então, ser o veículo que vai comandar as tuas ações, os teus desejos espirituais para o teu progresso, não vai ser possível ela se manifestar. Você não vai ter força. Você não vai conseguir nutrir o teu cérebro para que ele desenvolva inteligência, para que você aprenda coisas novas. Então, se nós não cuidarmos do nosso corpo, é o pedido do Emmanuel aqui nessa lição, não vai ter como a gente ter progresso espiritual. Se eu cultivo sempre a ira, a irritabilidade, a impaciência, se eu estou sempre nervoso, se eu uso droga, se eu bebo, se eu fumo, como que meu corpo vai permanecer bom para que eu então me manifeste de maneira satisfatória e eu progrida moralmente e espiritualmente? Está aqui a instrução do Alexandre no livro Missionários da Luz. E tem também, o André Luiz diz o seguinte: sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual, que é bem semelhante ao que o Alexandre diz. Falando do Stephen Hawking, voltando um pouquinho aqui, ele tinha um QI, só por um fato curioso, de 160, era o mesmo QI do Albert Einstein, um dos maiores QIs do mundo. Outra coisa interessante, o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, diz que muitos chegam ao plano espiritual com os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória em decorrência de suicídios e homicídios,
delinquência e viciação. Quer dizer, estamos chegando no plano espiritual por conta da gente não ter ideia de que nós não somos um corpo, mas nós não fazemos bom uso dele. E chegamos no plano espiritual literalmente delinquentes. Chegamos desequilibrados. Chegamos viciados no plano espiritual. Muita gente tem aquele ledo engano de achar assim, quando eu morrer acabou, né? Morre, acabou, pronto. Tipo, vira o anjo, né? Depois que eu morri. Se você não cuidar bem do seu corpo, não vai ter nada de acabou, não. Você vai chegar no plano espiritual exatamente do jeitinho que você está aqui. Você só vai deixar o aparelho orgânico na terra, como diz o velho ditado, né? Da terra ele veio, para a terra ele volta. Só que tudo que você imprimiu nesse corpo, você leva para o plano espiritual também. Por isso que não adianta você pensar em suicídio, porque você não mata o teu espírito, você não mata as tuas emoções, você mata só o teu corpo físico. Você aniquila aquilo que Deus te deu, esse império, esse castelo, como diz o Emmanuel. Você destrói toda essa complexidade. E, seguindo aqui adiante, dia surge, porém, já finalizando aqui o texto do Emmanuel, dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica retorno a ele. Olha que interessante. Como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Ele está dizendo aqui, entre outras palavras, que a gente não dá muito valor não na vida. Muitos de nós pensam, deixa, na próxima eu dou um jeito, eu resolvo essa pendência minha, ou na próxima encarnação, eu já estou velho mesmo, aí eu vou começar a fazer atividade física, nessa agora não dá nada não. A gente vai chegar no plano espiritual, a gente vai suplicar para estar aqui de novo. E aí você imagina você voltar aqui e ter que começar tudo do zero novamente. Teu dente vai nascer, vai ter que mamar, vai ter que aprender a andar, cair, bater a cabeça na parede, aprender a falar de novo. Já imaginou? Ir para a escola, apanhar dos amiguinhos na escola, tomar uns cascudos lá, não é? Começar tudo de novo. Sendo que a gente já está aqui, e muitos de nós estamos pensando em desistir às vezes. Tomara que não esteja nenhum dos que estão aqui hoje. Mas pode ter certeza de uma coisa. Você, do jeitinho que você é aí, com todas as dificuldades e as imperfeições que você considera que você tem, você não faz ideia do tanto que você pediu para estar aqui. Tem um velho ditado, tem até uma música do Lulu Santos que eu gosto muito, que ele fala assim, eu não pedi para nascer. Vocês conhecem essa música? Fala, Lulu, você não sabe, desculpa o Lulu Santos, ele assistia a gente. Lulu, você está enganado, você pediu, você não pediu, você implorou, você ajoelhou, você pediu sim. E você pediu para vir aqui exatamente do jeitinho que você está hoje. Deixa eu trazer outra informação aqui, que Allan Kardec trouxe na questão 370 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou assim para a espiritualidade. Pode-se induzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? E os espíritos responderam, não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, às vezes, isso aqui é para desmistificar, às vezes uma pessoa dizia assim, eu sou muito burro, mas é porque eu nasci assim, sabe? Meu cérebro não é muito bom. Fala, Deus te deu um cérebro exatamente de acordo com o que você vem cultivando ao longo de milênios. Quer dizer, você não foi então obra do acaso. Você não recebeu algo menos do que você merece. Se o teu cérebro não é tão bom quanto você gostaria, é sinal que você precisa se esforçar para que ele se desenvolva pelo teu esforço. Talvez a gente não vá conseguir ter um QI igual ao do Stephen Hawking, não vamos conseguir ser um físico brilhante, sei lá, um matemático, ou alguém de extrema inteligência, mas basta a gente ter o mecanismo do esforço, para tentar ir se desenvolvendo pouco a pouco, através do cuidado com o corpo, da valorização, do amor ao próprio corpo, porque é nele que você vai começar então a se mutar, literalmente, e numa próxima existência, ou até nessa, você ganha novos recursos, de acordo com o seu adiantamento moral. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Ela vem programar a gente para ser cada vez mais evoluído. Todos nós que estamos aqui estamos em busca de felicidade, de ascensão, de saúde física, enfim.
Mas a gente só vai conseguir, não de forma mágica. Você não vai ser mais inteligente, porque Deus vai te jogar um comprimido na boca, e você toma e fala, nossa, olha, meu cérebro agora é melhor. Não vai. Não existe. Não existe como você burlar as leis divinas. Tudo que você conquista, você vai conquistar através do seu esforço. Não vai haver ninguém te beneficiando de uma forma que seja de forma desleal. Você vai conquistando aos poucos. Então, conforme você se esforça em vários campos, como por exemplo, o campo da afetividade, de ser uma pessoa mais gentil, mais predisposta a ajudar, você vai tendo sua mente desenvolvida. Vão sendo expandidos esses neurônios. Às vezes não os neurônios do corpo físico, mas os neurônios do espírito que se manifestam no corpo. Outra pergunta de Kardec, aliás, um comentário de Allan Kardec que vem descrever muito bem isso, que muitas pessoas dão essa desculpa, que eu não sou tão inteligente porque eu não tive um cérebro bom. Se as faculdades, quer dizer, as nossas capacidades, tivessem os seus princípios nos órgãos, Allan Kardec falando isso, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Quer dizer, eu não sou assim, agressivo porque é a minha personalidade, é porque meu cérebro é assim, sabe? Quer dizer, isso não existe. Não é o teu cérebro coisa nenhuma. Você é assim porque você imprimiu isso no seu espírito, no seu corpo. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios. E o que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Quer dizer, sabe por que eu não sou inteligente igual a Stephen Hawking? Porque Deus não me deu um cérebro igual dele. Aí que está o engano. Não tem dessa de cérebro. Você tem um cérebro que você cultivou ao longo de milênios. Agora a pergunta que eu faço para a nossa reflexão é, o que eu estou fazendo, como eu estou cultivando meu cérebro agora? Para ele se desenvolver e um dia eu ter uma capacidade intelectual como teve, não vou nem dizer Stephen Hawking, vamos dizer aí Jesus, por que não? Queremos um dia alcançar o nível de Jesus? Quer dizer, vai depender do nosso esforço e não da nossa massa encefálica, não desse tecido cinza, como eu disse aqui, dessa massa branca. E aí Kardec continua, os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, ou seja, dessa nossa capacidade de nos desenvolvermos espiritualmente. Como os músculos pelo movimento, e nada tereis de racional. Quer dizer, da mesma forma, para você ficar forte, para ter um bíceps vigoroso, você tem que pegar peso. Para você ter um cérebro, uma mente, um espírito desenvolvido, você tem que pegar os pesos da vida. Suportar as adversidades, suportar as ofensas, conseguir compreender o limite do próximo. Aí você vai fazendo uma academia do espírito, você vai fortalecendo o seu espírito. Como Allan Kardec diz, eu gosto de dizer isso até em muitas palestras, fora da caridade não há salvação. A gente quer se salvar, a gente quer evoluir, e se a gente não se matricular no exercício da caridade, não é essa que a gente faz aqui no centro necessariamente, não é vir aqui dar sopa, trazer alimento para o pessoal com mais dificuldade material, mas a caridade feita no dia a dia, a caridade com as palavras, com o olhar que você dá, a caridade com as pessoas com quem você convive, no trânsito, a caridade, por exemplo, como vocês estão me dando agora aqui, me dando atenção, me dando o olhar generoso, paciente, amigo, o olhar fraterno, isso é uma caridade que vocês estão fazendo por mim. Vocês poderiam estar tipo, olhando para o céu falando, vejo a hora de acabar logo para tomar o passe e ir embora. Quer dizer, seria uma falta de caridade de vocês para comigo. Mas nesse exercício que vocês fazem, de estarem aqui me dando atenção, já estão preparando os seus neurônios, as suas massas encefálicas, para serem habilitadas e habituadas, para se consolidarem como um castelo divino, onde nele habitam bons sentimentos. Então, precisamos cuidar do corpo físico, falei ali das drogas, não tomar, não beber, ingerir bebida alcoólica, cigarro, mas nós temos excepcionalmente e necessariamente desenvolver a capacidade de não destruir o nosso organismo de dentro para fora. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à vida, disse Allan Kardec. A gente identifica alguém bêbado, né? O sujeito está lá o olho meio mole, cambaleante. Você identifica num segundo, né? Alguém que bebe, não é? São esses sinais que o fazem bêbado
ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Os órgãos recebem a marca das faculdades. Quer dizer, o cara não está bêbado por conta do corpo dele, está bêbado por conta da atividade mental dele, de ir lá ingerir a bebida. Quer dizer, primeiro você desenvolve a característica moral, depois você imprime isso no seu corpo, e não o contrário. Quer dizer, ele não é bêbado porque ele já é bêbado. Não, primeiro ele bebeu, ele teve uma atitude moral inicialmente, pensando assim, vou lá no boteco hoje tomar uma. Aí ele vai, ele poderia não ir, poderia ir para outro lugar, mas ele escolheu ir lá beber. Ele pega o copo, bebe, aí ele imprime isso no corpo dele. Então as impressões do corpo são antes feitas única e exclusivamente pelas nossas atitudes morais, e não o inverso. E finalizando então, dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo, e suplica o retorno a ele, como eu disse agora há pouco, e a gente então vai para suspirar da ascensão às esferas divinas. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui nesse mundo momentaneamente. Logo a gente passa a morar em mundos superiores. E vai depender da nossa velocidade, do nosso esforço. Porque nós estamos mais ou menos semelhante a isso aqui, ó. Nós vamos ser lançados aí para o universo. Não temos morada fixa. Não vai haver um local onde você vai ter que ficar, por exemplo, eu vou ter que ficar na Terra quantas mais encarnações? Depende do teu esforço. Vai depender da qualidade que você vai dar. Eu achei muito bom esse estudo, só lembrando aqui que ele é uma continuidade de um estudo que nós estamos fazendo aqui mensalmente. Então eu não escolhi ele por acaso, ele foi escolhido, e então ele faz parte desse livro, só relembrando o roteiro. Hoje ele é o 3º capítulo, mês que vem, se eu não me engano, acho que vai ser a Carla que vai apresentar o 4º capítulo, de nome Nascendo Evolutiva, que é a continuidade desse livro. Nesse capítulo, que hoje eu destaquei aqui, ele veio priorizar a necessidade da gente ter uma ideia do nosso corpo, mas uma ideia super aumentada. Não é um corpinho só que você ganhou, não é uma maquininha assim, você ganhou uma garrafinha de Coca-Cola, não. É algo muito complexo. Você tem que valorizar muito, você tem que cuidar muito do seu corpo, desde que isso não ultrapasse as linhas da vaidade, que você se fique se achando bonitão. Quer dizer, sinta-se vaidoso, então, pelas aquisições morais. Desenvolva a beleza interior, a beleza daquela que quando o seu corpo virar pó, você deixa ele aqui na terra, vai até agradecer a oportunidade de tê-lo usado, mas você vai ascender a planos superiores, talvez até em outras moradas, como disse o Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e você vai ascender para locais onde as pessoas já têm mais desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, a inteligência vai ficar muito melhorada, o funcionamento do seu corpo vai ficar tão bom que você não vai ficar doente mais. Estamos ficando doentes ainda por conta da nossa incapacidade de compreender o nosso corpo. Por isso que a gente fica doente. A gente não bebe tanto de água que a gente tem que beber, e a água é a coisa mais barata que tem. Aqui, ó. Quantos copos de água você bebeu hoje? Vou tomar um pouquinho aqui. Eu tenho atendido na área da saúde aí, profissionalmente falando, e as pessoas estão perdendo a sua saúde simplesmente porque não bebem água. Estão se desenvolvendo artroses na coluna, desgastes prematuros nos joelhos. Tem pessoas com 50 anos de idade já estão parecendo que têm 80, porque as pessoas não estão sabendo se cuidar, não estão se amando, estão priorizando mais a matéria, o ganho material. Eu preciso trabalhar muito. Eu não tenho tempo, eu não posso fazer uma caminhada. Eu não posso ficar bebendo muita água, eu tenho que ficar indo no banheiro toda hora urinar. Olha que desculpa. Que beleza você fazer funcionar seus rins. Vá ao banheiro 30 vezes por dia, mas deixe seus rins com saúde. Você vai precisar muito deles. Quem aí já teve um problema nos rins sabe do que eu estou falando. Nem queiram saber a dor que é. Eu não faço ideia porque eu ainda não tive problema nos rins, espero não ter. Enfim, finalizo a reflexão de hoje, esse estudo brilhante do Emmanuel, porque a nossa hora já foi, convidando a todos nós, para a gente dar valor, observe mais as estruturas do nosso corpo físico, saiba que elas vão funcionar de acordo com o seu status moral. Tudo que você pensa, você imprime no seu corpo físico. Tudo que você vivencia, as emoções que você cultiva dentro do teu coração, estão alimentando ou destruindo o seu corpo.
E o corpo é apenas um detalhe. Não se preocupe muito com ele na parte assim, mas ele não vai virar pó um dia? Vai. Mas e o teu espírito, você quer que ele vire pó também? Se o teu espírito virar pó, ou se ele se destruir, quando você pedir de joelho, como eu disse há pouco, para poder reencarnar, você não vai ter direito de pedir um corpo saudável, porque você não fez bom uso do outro que você tinha, do último que você exercitou. Então você quer ser uma pessoa mais cabeluda na outra encarnação? Cuide do seu corpo agora. Você quer ser alguém que tem mais saúde nos seus rins? Cuide dele agora, tome água, faça atividades físicas. Mas acima de tudo, essa parte aí dá para fazer, quem tem um regramento aí, quem come direitinho e tal, tá beleza. Vamos exercitar a saúde do espírito. E a gente não consegue exercitar essa saúde se nós não nos matricularmos na escola do Cristo. A escola que nos orienta à fraternidade, à paciência, à compreensão, ao perdão, à aniquilação das mágoas, dos maus sentimentos que provocam não só azedume no fígado, mas provocam azedumes no nosso espírito. Nós vamos levar, se assim deixarmos, para outros planos, para outras existências, às vezes até por milênios. Quem aí nunca ouviu falar de uma história de um indivíduo que persegue o outro já faz 1000 anos? Está com ódio de alguém aí? Tem obsessor que às vezes se manifesta aqui em reuniões mediúnicas. O cara se diz perseguidor de um fulano ou de ciclano há milênios. Olha que atraso. Será que nós um dia vamos ocupar um cargo desse? De obsessor de alguém? De alguém que persegue alguém? Que perde tempo na existência? Enquanto isso a vida está correndo. A gente acha que a vida é só aqui, né? Estando encarnado. A vida não para. Você desencarna e teu espírito continua vivo. O que você está fazendo com o seu espírito? É a pergunta que eu faço para nós refletirmos. E o que você anda fazendo com o seu corpo? Como que você anda cuidando desse castelo? Você está sendo um rei nele? Ou você é apenas o bobo da corte? Que Jesus abençoe cada um de nós. Obrigado pela paciência, pela atenção, pelo carinho, pela amizade. Que nós possamos continuar matriculados na escola do Mestre. Obrigado, gente. Boa noite.